Sabe o que é engraçado? Eu sugiro que pesquisa não seja a resposta. Ele não tem caráter suficiente, isso eu falo para ele, se eu puder falar na língua dele, eu falo. Ele não tem caráter suficiente para olhar você no olho como membro da igreja e falar para você: pode pesquisar a história da igreja e você vai ver que tudo que eles estão falando é mentira. Pelo contrário, ele fala, eu sugiro que pesquisa não seja a resposta. Ele fala para você não pesquisar, porque se você pesquisar, você vai descobrir o que ele já sabe. E ele vai te perder. Tem uma outra pérola aqui. Eu vou colocar para você o link do Vozes Mormons, porque você vai poder encontrar esse discurso lá na íntegra e comentários do Vozes Mormons, tá? Sobre esse absurdo desse discurso. E também eu vou colocar o título de um outro discurso que Dallin Oaks também deu na Conferência Geral de outubro de 2018, outubro do ano passado. O título do discurso é A Verdade e o Plano. Quando buscamos a verdade a respeito de religião, devemos utilizar métodos espirituais apropriados para a pesquisa. O que são métodos espirituais apropriados para a pesquisa? Nunca ouvi falar esse termo. Sabe qual é esse método? Todo método que a igreja manda você usar. Só esse que é válido, nenhum outro. Não toca nesse livro porque ele é anti-mormon. Eu vou ler para você uns trechos desse discurso, tá? Que tem tudo a ver com o que ele falou aqui nesse devocional em Chicago. E te prepara para a conferência de abril, porque esse vai ser, na minha opinião, um dos temas centrais da conferência, na minha opinião, tá? Cuidado com a informação, cuidado com o que estou falando sobre a igreja, não pesquisa, né? Tudo bem. Vivemos em uma época de informações amplamente desenvolvidas e divulgadas, mas nem todas essas informações são verdadeiras. É verdade. Eu testifiquei a respeito de informações falsas por 35 anos e nem sonhei que era tudo falso, né? Precisamos ser cautelosos e sábios ao buscarmos a verdade, ao escolhermos fontes para tais pesquisas. Não devemos considerar a proeminência ou autoridade secular como fontes qualificadas de verdade. Claro que não. Aquele historiador como Dan Vogel, que pesquisou a história da igreja, que teve acesso a documentos, escreveu 15 livros a respeito da igreja, ou seja, ele usou ele é uma fonte secular de pesquisa, isso não vale nada. Não, escuta o que eu tenho para falar para você. Eu que sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escuta o que eu tenho para te dizer, tá? Uau. Eles insultam a tua inteligência na maior cara de pau, viu? É impressionante, eu fui vítima disso. Devemos ser cautelosos quanto a confiar em informações ou conselhos fornecidos por estrelas do entretenimento. Eu acho que ele estava falando aqui principalmente de, como é que ele se chama? Vocalista do Imagine Dragons. Esqueci o nome dele. Porque ele tem batido muito na tecla sobre o tratamento não, a maneira como a sociedade, como a comunidade religiosa trata a comunidade homossexual, né? Devemos ser cautelosos quanto a confiar em informações ou conselhos fornecidos por estrelas do entretenimento, atletas de destaque, não sei de quem ele está falando, ou fontes anônimas da internet. Eu não sou anônima, não. Eu tenho nome e sobrenome, eu tenho rosto. E eu coloco as fontes das minhas pesquisas nas descrições do vídeo, que são historiadores e pessoas qualificadas, fontes seculares. Mas você não pode confiar na fonte secular. Não. Joseph Smith Papers, aquele website que a igreja... também aquilo não confia, não. Não te preocupa com isso. O conhecimento em uma determinada área não deve ser considerado conhecimento da verdade em outros assuntos. Ele não é teólogo, ele é um juiz de direito. Então, por que ele ensina teologia? Não é teologia, é religião, né? Eu vou deixar aí para você pensar e decidir. Devemos também ser cautelosos, agora sim, agora ele atirou no próprio pé. Devemos também ser cautelosos a respeito da motivação daquele que fornece informações. Devemos ser cautelosos a respeito da motivação daquele que fornece informações. A minha motivação aqui, por exemplo, falar a verdade para você. A motivação dele
Te manter escravo do sistema corporativo que eles criaram, para o qual ele trabalha e ganha muito bem. Só fazem reuniões de negócios, não tem que ir para a corte, não tem que julgar caso, quebrar cabeça, ler páginas e páginas para julgar um caso. Ele só se reúne lá em reuniões de negócios, aqui e ali, viaja pelo mundo inteiro em avião de primeira classe, se hospeda nos melhores hotéis, tudo com o teu dinheiro, né? Essa é a motivação dele para te informar sobre a igreja. Ele atirou no próprio pé aqui, não se deu conta, né? Nossas decisões pessoais devem se basear nas informações vindas de fontes que são qualificadas no assunto e que são livres de motivações egoístas. Eu concordo plenamente com isso. Nossas decisões pessoais devem se basear nas informações vindas de fontes que são qualificadas no assunto e que são livres de motivações egoístas. Historiadores são qualificados no assunto, né? Eles sabem pesquisar, eles sabem encontrar os documentos e pesquisar. Pois é. E Oakes, o que ele sabe? Ele é um juiz, ele entende de direito, agora de religião, ele não tem formação, né? E ele é livre de motivação egoísta? Absolutamente não. Porque o dia que você parar de pagar teu dízimo e parar de aquecer o motor da máquina corporativa com a tua mão de obra gratuita, eles vão ter problemas. Agora, esse absurdo aqui tem a ver com outro assunto, mas como está no mesmo discurso, eu vou colocar para você, vou comentar para você, tá? Recebemos a pergunta sobre o motivo de doarmos milhões de dólares em auxílio humanitário a não membros de nossa igreja. Quem é que pergunta para eles isso? Eu nunca perguntei para ninguém, sabe por quê? Porque essas coisas são mantidas em sigilo. Você não vê no website da igreja, o bispo não mostra para você, a estaca não mostra para você um relatório financeiro, onde eles te mostram. Isso foi o que nós recebemos de dízimo, isso recebemos em oferta, isso foi pago. E com isso com esse valor a gente pagou luz, água, não sei o que, não sei o que. Limpeza da capela não, porque os membros fazem de graça. Então os zeladores já perderam emprego, né? Já falamos sobre isso. E esse valor foi usado em ajuda humanitária para tal entidade, tal hospital, tal asilo, tal lugar que sofreu enchente, eu não sei. Você nunca vê relatório financeiro, eles não mostram para você. Então eu não sei de onde ele tirou essa ideia, de que perguntam para eles o motivo deles doarem milhões de dólares em auxílio humanitário a não membros da igreja. Segundo Bill Reel, que foi excomungado recentemente por ele ter criticado, entre outros, Jeffrey Holland, que mentiu para você descaradamente do púlpito da conferência, mostrando exemplar do livro de Mormon que não era aquele ao qual ele se referia, e outras mentiras a mais que ele contou. Bill Reel, ele foi excomungado, tá? Eu já falei sobre ele em outros vídeos para você. Ele pesquisou e ele veio com o seguinte dado. Nos últimos 10 anos, olha só os milhões que a igreja usa para ajuda humanitária. Nos últimos 10 anos, a igreja usou 40 milhões de dólares em ajuda humanitária. Aí talvez você pode pensar, nossa, que maravilha, né? Quanto dinheiro, né? Tudo para ajudar as pessoas, né? Acontece que nesse mesmo período, nos últimos 10 anos, só em dízimo, a igreja teve uma receita, ou melhor, a corporação teve uma receita de 70 bilhões de dólares. Agora você faz a conta. Esses 400 milhões, esses 40 milhões de dólares que eles usaram em ajuda humanitária nos últimos 10 anos, é o valor mínimo que o governo exige deles para que eles mantenham o status de entidade filantrópica e garantam a isenção de impostos de impostos como outra corporação que visa somente lucro. Então eles têm que usar esse dinheiro, porque se eles não usarem esse dinheiro para ajuda humanitária, eles vão pagar muito mais do que 40 milhões de dólares em impostos. Então, Bill Reel foi mais longe. Ai, tô com a garganta seca. Desculpa, tá?
Ele fez uma média. Ele pegou esses 40 milhões de dólares, ele dividiu pelo número de membros da igreja no mundo inteiro. Isso significa que somente $1,34 que cada membro da igreja pagou como dízimo foi usado em ajuda humanitária. O restante, gato comeu. Ai, Vânia, tu não entende, né? Tem que pagar luz, tem que pagar não sei o que, imposto predial, sei lá mais o que lá, IPTU, sei lá o que, né? Querida, é muito dinheiro, tá? Mesmo assim. Digamos que o dólar esteja, sei lá, quase R$ 4. Nos últimos 10 anos, somente uma média de R$ 5 do teu dízimo cada mês foi usado em ajuda humanitária. O resto você acredita ou não naqueles que trabalharam e viram com os próprios olhos como a corporação funciona aqui em Salt Lake, tá? Você precisa ver o City Creek, né? Que depois que eu soube de tudo isso, eu nunca mais coloquei meus pés lá. A não ser naquele domingo que eu fui lá e comprei uma cerveja no dia do Senhor. Enquanto você está santificando o dia do Senhor na igreja, eles estão faturando aqui. Vendendo bebida alcoólica que eles dizem que se você tomar, você não entra no templo. É muito pra cabeça. É muito! Você que quer seguir a tua religião, segue. Você quer subir no púlpito e dizer como ele falou, eu sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus, apesar de você não saber nada, porque você não conhece a história dele, porque se você seguir o conselho do teu apóstolo, do conselheiro da primeira presidência, você não vai pesquisar, né? Não precisa saber nada do que Joseph fez, deixa pra lá, né? É tudo aqui, ele foi no bosque, orou, viu Deus Jesus Cristo, pronto, acabou-se. Agora ele restaurou o evangelho, né? Ele traduziu o livro de Mormon com bonito, tudo bem. Só isso, o resto você não pesquisa. Se você quer acreditar em tudo isso, fica tranquilo, vai firme. Mas não defende criminoso em nome da tua fé. Não se afasta de amigos, de familiares queridos, porque agora eles são apóstatas. Como ele disse aqui, eles pregam amor ao próximo, mas ele disse nas próprias palavras dele que é difícil às vezes amar o próximo quando são pessoas que não têm os mesmos padrões que você. E você tem que ser cauteloso para que eles não te desviem do caminho e não te façam baixar os padrões. Se você quer se achar melhor do que todo mundo, tranquilo. Mas pega leve com as pessoas que você ama e com aquelas que te amam. Não aponta o dedo para pessoas que estudam, estão sabendo exatamente a canoa furada em que você está embarcado. Não quer pesquisar? Não pesquisa. Mas respeita quem se dá o trabalho de pesquisar e, mais ainda, bota a cara a tapa e assume e resigna a condição de membro da igreja. Isso é maravilhoso, excomunga a igreja. E sai de cabeça erguida dela. Vânia, prova que foi esse valor, prova tudo isso, querido. Eu não tenho igreja. Eu não exijo que você se sente 2 horas no domingo na minha igreja e trabalhe de graça para mim e ainda por cima me dê 10% do teu salário. Então quem tem o ônus da prova são eles e não sou eu. Eu acho que eu já falei isso para você aqui e estou repetindo. Eu não preciso te provar nada porque eu não tenho interesse nenhum. Eu não tenho motivos egoístas para estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Agora eles têm. Ah, tem. Se levanta contra eles e você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Você abaixa a cabeça e diz... Sim. É ou não é? Eu não sei se mudou, né? Mas antes era assim no templo, né? Inclinai vossas cabeças e dizei sim. Sim. Você diz sim. Isso é na igreja deles. No meu canal aqui no YouTube, a minha sugestão para você é pesquisa, me questiona, me desafia. E descobre por você. Chega às tuas próprias conclusões. Não precisa nem me dizer, eu não tenho necessidade de te provar nada. Só dividir o meu conhecimento, porque eu considero isso altruísmo, né? Eu tô fazendo por você o que fizeram por mim. Eu tô devolvendo o que eu recebi. Tá bom? Ai, é muito para digerir. Não pesquisa, ele falou para não pesquisar. Obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.